Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou Elisa Vilela e hoje vamos falar de um assunto muito importante. Graças aos hindus, nós conseguimos representar qualquer número utilizando apenas esses símbolos aqui, ó, chamados também de algarismo, que vai do 0 ao 9. E como é que a gente consegue aí representar qualquer número só com esses algarismos de 0 a 9, né? Isso acontece por quê? Porque um mesmo algarismo, qualquer um desses algarismos aí, eles podem ocupar posições variadas dentro de um numeral e de acordo com a sua posição ele vai ter um determinado valor, tá? Por exemplo, nós temos aqui, ó, esses dois números aqui, que é o 327 e o 372. Se a gente observar com atenção, o que a gente percebe? Que eles são formados pelos mesmos algarismos. Ó, o algarismo 2, aqui tem 2, aqui também tem 2. Aqui tem 3, aqui também tem 3. Aqui tem 7, aqui também tem 7. Então, esses dois números são formados pelos algarismos 2, 3 e 7, porém, eles têm valores diferentes. Por quê? Se a gente prestar bastante atenção, o que a gente percebe aqui, ó? Os dois começam com o 3. Então, a posição do 3, nesse primeiro número e nesse segundo número, é a mesma. Mas quando a gente observa aqui depois do 3, ó, esses dois os outros números que vêm depois do 3, o que a gente percebe? Que a posição do 2 e a posição do 7, nesses números, está diferentes, então, portanto, tem valores diferentes, certo? E, e o que acontece? O 327, então, o 327, vamos ver o que acontece com esse 327. Nós temos aqui 3 centenas, 2 dezenas e 7 unidades. Então, nós temos o quê? Nós temos 3 centenas. E o que quer dizer essas 3 centenas? Quer dizer que eu peguei o 3 e multipliquei por 100. E ele virou o quê? Ele virou um 300, tá? Então, nós temos aqui, ó, unidade, dezena e centena, tá? O 2, o que acontece com o 2? Nós temos, então, duas dezenas. Isso quer dizer o quê? Nós pegamos o 2 e multiplicamos por quanto? Não é por 10? Não é por dezena? Não é dezena? Duas dezenas, então 2 vezes o 10. Então, esse 2 ele virou o quê? 2 vezes 10, ele virou um 20. E o 7 está onde? Está na unidade, né? Então, 7 unidades. O que aconteceu com esse 7? Esse 7 está na unidade, então é 7 vezes 1. 7 vezes 1, 7. E o que acontece com 372? O 3 está na casa da centena, o 7 na dezena e o 2 na unidade. Então, nós temos o que aqui? Nós temos 3 centenas, 7 dezenas e 2 unidades, ok? E o que acontece é... Cada casinha dessa aqui, ó, unidade, dezena, centena, cada uma casinha dessa é chamado de ordem. Então, nós temos aqui, ó, nós temos a primeira ordem, que é a casa da unidade, temos a segunda ordem, que é a casa da dezena, e temos a terceira, que é a casa da centena. E quando a gente muda para cá, a cada três ordens, nós formamos também as classes. Então, unidade, dezena e centena juntas, a cada 3 ordens a gente forma uma classe. Então, nesse caso aqui, essa primeira classe é chamada de classe da unidade simples. Quando eu passo para a quarta ordem aqui, ó, eu já mudo de classe também.
na segunda ordem, na segunda classe, é a classe das... A segunda classe é dos milhares, né? Então, na quarta ordem, nós temos o quê? Unidade de milhar. Volta tudo de novo. Unidade, dezena, centena. Só que eu mudei de classe. Então, eu vou falar unidade de milhar, porque eu estou na classe dos milhares, né? A quinta ordem é dezena de milhar. E a sexta ordem, centena de milhar. Tá? Agora, nós também vamos falar nesse vídeo de valor absoluto e valor relativo. Como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente sabe qual é o valor absoluto e qual é o valor relativo? Opa! Ai, caiu um negocinho aqui. Bom. E valor relativo do número. Vamos lá. Nós temos aqui pedindo para identificar o valor absoluto do 327. Então, vamos lá. Esse 3 aqui, o 3, ele está onde? Ele está na centena. O 2 está na dezena e o 7 está na unidade. Porém, nesse caso, quando a gente vai verificar o valor absoluto, a gente esquece esse detalhe. Não precisa se preocupar com o detalhe, em qual casa ele está, quando a gente vai ver o valor absoluto. Por quê? O valor absoluto do 3 é como eu vejo. O que eu vejo? Eu vejo um 3, então o valor absoluto do 3 é 3. O valor absoluto do 2, o que você vê? É um 2, então o valor absoluto do 2 é 2 mesmo. E o valor absoluto do 7 é o próprio 7 que eu estou vendo, tá? Agora, quando eu vou dizer qual é o valor relativo, a própria palavra relativo já dá uma dica pra gente, em relação à casa em que está esse número, ou seja, qual a ordem que está esse número. Então, vamos lá. O número 7 aqui, ó, e o número 2, o número 7 está na unidade, o número 2 está na dezena e o número 3 está na centena. Então, o número 7 está na primeira ordem, o 2 está na segunda ordem e o 3 está na terceira ordem. Então, se o 3 está na terceira ordem, qual é o valor desse 3? Qual é o valor relativo? Então, relativo é em relação à ordem que ele se encontra. Qual casa que ele está? Ele está aqui, ó, na centena, ó, na terceira ordem, tá? Então, se ele está na casa da centena, isso significa que eu vou pegar esse 3 e vou multiplicar por quanto? Eu vou multiplicar esse 3 por 100. Qual vai ser o valor desse 3? Então, ele vai valer 300. Então, esse é o valor relativo do 3. Que ele está na casa da centena. Se está na centena, multiplica ele por 100. E a gente vai encontrar o valor relativo dele. O 2, ele está onde? O 2 está na casa da dezena. Então, aqui é o 3, ó, virou 300. O 2 está na casa da dezena. Se ele está na casa da dezena, eu vou multiplicar por quanto? Eu vou multiplicar por 10. Esse 2 vai virar quanto? Ele vai virar 2 vezes 10, vai virar 20, ó. Vai virar 20, né? E o 7? O 7 está onde? O 7 está na casa da unidade. Se ele está na unidade, eu vou multiplicar ele por quanto? A unidade é 1. Então, ele vai multiplicar por quanto? Vai multiplicar por... Ele está aqui, ó, na casa da unidade, ó. Tá? Multiplicar por 1, 7 vezes 1, 7. Então, o valor relativo de 7 é 7. Agora eu vou apagar isso aqui para a gente fazer uma atividade rapidinho. Deixa eu pegar meu apagador. Para vocês entenderem melhor. Vou só pausar o vídeo aqui um pouquinho para não ficar muito... Vamos fazer agora um exercício, né? Sobre o assunto, então vamos lá. Exercício 1. Dê o valor posicional de cada algarismo e depois decomponha. Então vamos lá. Para a gente dar o valor posicional, o que a gente tem que saber?
em qual ordem em que cada número desses está. Então, esse último 4 está na primeira ordem, que é a unidade. O 5 está na segunda ordem, que é a ordem da dezena. O 2 está na centena, que está na terceira ordem, que é da centena. O 4 está na quarta ordem, que é da unidade de milhar. Lembram disso? Então, de acordo com a ordem de cada número, ele vai ter um valor que representa aquela ordem. Então, vamos lá. Lembrando que cada ordem à esquerda, né? Então, nós temos aqui, ó, unidade, dezena, centena, depois vem unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Então, cada um desse aqui, né? Cada umzinho desse aqui, ó, representa um valor. Na unidade, a gente multiplica, o número que estiver aqui, a gente multiplica por 1. Então, a gente vai multiplicar, o que estiver na unidade vai ser multiplicado por 1, para saber qual é o valor relativo. O número que estiver na dezena vai ser multiplicado, dezena vem de 10, tá? Então, vai ser vezes 10. O número que estiver na centena, centena vem de quanto? Vem de 100, então vai ser multiplicado por 100, tá? Deixa eu colocar só pequenininho aqui, para não... O xizinho aqui, vezes 1, vezes... Aqui, no unidade de milhar, vai ser multiplicado por quanto? Milhar, vem de 1000, né? A dezena de milhar, não é dezena de milhar? Vai ser multiplicado por quanto? Vai ser multiplicado por 10.000, né? Dezena, 10.000 e assim sucessivamente. Então, vamos lá. O primeiro 4 aqui, ó, qual é o valor posicional dele? O valor posicional dele é 4 vezes quanto? Não está na unidade de milhar? 4 vezes 1000. 4 vezes 1000 é igual a 4.000. Então, o valor posicional dele é 4.000. Tá, será que dá para ver? Acho que tá pequenininho, né? Vou fazer um pouquinho maior. Tá? Então, é 4 vezes 1000 igual a 4.000. O valor do 2. O 2 está na centena. Então, é 2 vezes o 100. Então, vai ser igual a 200. E o 5 está onde? Está na dezena. Então, vai ser 5 vezes 10. Então, o valor dele é 50. E o 4 está na unidade, é 4 vezes 1, que é igual a 4. Aí tá pedindo para decompor. Decomponha esse número, né? Então, agora fica fácil da gente decompor, por quê? Porque olha só, o que nós temos aqui? 4.254, não é isso? Então, ó, 4.000, vou até pegar aqui, peraí, assim, olha só, aqui, ó, 4.000, então nós temos, ó, 4.000, 200, ó, aqui o 200, 200, porque é o que? Assim, ó, 4.000 mais 200 mais 50 mais os 50, né? Que é esse 5 aqui. E 4. E 4. Agora vamos fazer esse próximo número aqui. Vamos ver em que posição, em que ordem cada um desses números está. Aqui também. Então, vamos lá. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. Então, vamos lá. Sabemos, então, que
Esse 8 que está na dezena de milhar, ele vai ser multiplicado por quanto? Por 10.000. Então, é 8 vezes 10.000, que vai dar, então, 80.000. Esse 3 aqui, ele está onde? Está na unidade de milhar, então ele vai ser multiplicado por 1.000. Então, ele vai virar 3.000. Esse 4 está onde? Ele está na centena, então ele vai ser multiplicado por 100, então ele vai virar quanto? Vai virar 400. Esse 8 está na dezena. Está na dezena, vai ser multiplicado por quanto? Por 10. Então ele vai virar quanto? 80. E esse 3 aqui está onde? Na unidade. Então, ele vai ser multiplicado por quanto? Vai ser multiplicado por 1, que vai virar quanto? Vai virar 3, vai continuar sendo 3 mesmo, né? Agora, eu vou mostrar rapidinho aqui um macete para vocês na hora de decompor, de uma forma mais fácil, mais prática e mais rápido, que eu acho assim, né? Então, vamos lá, olha só. Então, nós temos aqui, esse 8 aqui, ele está onde? Ele está na dezena de milhar. Eu copio o número e depois dele o que é que eu faço? Eu observo quantas casas tem depois dele. Então tem 1, 2, 3, 4. Então eu vou completar com quantos zeros? 1, 2, 3, 4. Então essas casas que vêm depois é a quantidade de zeros que eu vou colocar depois desse número 8. Ele virou o quê? 80.000. Ok, ele aqui, ó. 80.000, tá? Esse 4 vale quanto? Esse 3 aqui, ó, vale quanto? Né? Então, esse 3 na decomposição, quanto é que ele vale? Eu copio o 3, ó. Copio ele aqui. Depois dele, quantas casas tem? 1, 2, 3. Então, vou colocar 1, 2, 3 zeros. Ele virou quanto? Ele virou 3.000. Olha aquele aqui, ó. 3.000. E esse 4 aqui? Quanto que é esse 4? Esse 4 eu vou copiar ele para cá. Depois dele tem quantas casas? 2, então ele vai virar quanto? Vai virar 400. Olha ele aqui, ó. Vezes 100, ó. Esse 8 aqui, ó, na decomposição, o que é que acontece com ele? Eu copio ele para cá. Quantas casas tem depois dele? Uma. Virou quanto? Virou 80. Olha ele aqui, ó, vezes 10. E esse 3 aqui, e o último, ele está onde? Ele está na unidade. Então, 3 vezes 1. Não tem nada depois dele, é ele mesmo. Ok? Vamos passar agora para a próxima atividade. Eu vou só pausar aqui. Agora, o exercício 2 diz o seguinte: dê o valor absoluto e relativo de cada algarismo. Então, vamos lá. O valor absoluto. Vamos lá, para o absoluto primeiro. O valor absoluto. Então, o valor absoluto de 2, desse primeiro 2, é quanto? É 2. O valor absoluto desse 3 aqui é o quê? 3. O valor absoluto de 9 é 9. O valor absoluto desse 2 é 2. E o valor absoluto desse 1 é 1. Ou seja, o que é valor absoluto? O valor absoluto é o que você está, o número que você vê. Então, você está vendo o 2, o valor absoluto é 2. O valor absoluto desse 3 é 3. Agora, quando a gente fala de valor relativo, o valor relativo, a palavra relativo, ele lembra em relação a alguma coisa. Relativo a alguma coisa. Que coisa é essa? É a ordem. Então, esse 1 aqui, ele está onde? Ele está na ordem, na primeira ordem, que é a unidade. Esse 2 está onde? Na segunda ordem, que é a dezena. O 9, ele está na terceira ordem, que é a centena. Esse 3 aqui está onde? Ele está na unidade, na quarta ordem, que é a unidade de milhar. Esse 2, ele está onde? Ele está na quinta ordem, aqui, ó, primeira, segunda. Então, a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem
quinta ordem, tá? Que é o quê? É a dezena de milhar, tá? Então, em relação à ordem que cada um número desse está, ele vai ter o valor relacionado a essa ordem onde ele se encontra. Então, vamos lá. Esse 2 aqui, ele está onde? O primeiro 2, ele está na dezena de milhar. Isso significa o quê? Qual é o valor relativo dele? Para achar o valor relativo, é só, olha só, aquele macetezinho que eu passei lá atrás, na atividade anterior. Depois do 2 tem quantas casas? Uma, duas, três, quatro. Então, eu vou completar aqui com 4 zeros. Ó. 1, 2, 3, 4. Qual é o valor relativo desse 2? Ó, 1, 2, 3, ó, 20 mil. Colocar na... Eu não fui colocando sem perceber, mas vamos colocar na ordem certinha aqui para ficar mais bonitinho, né? Então, vamos lá, ó. O 3, ele tá onde? Ele tá na quarta, né? Ó, então, vamos lá, ó. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Dezena de milhar. Pronto. Então, vamos lá, ó. O 3 está onde? O 3 está aqui, ó. Ele está na unidade de milhar. Depois dele tem quantos zero? Tem quantas casas? 3 casas. Então, ele virou 3 mil. O 9 está onde? O 9 está na centena, ó. Aqui, ó. Depois dele tem 2 casas, então virou 900, né? O 2 está onde? Está na dezena. Depois dele tem uma casa, virou 20. E o 1 está onde? O 1 está na unidade. Ok? Esse é o valor relativo de cada um desses números aí. Então, nós temos aqui 23.921. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima videoaula. Beijos a todos vocês.